Olá, tudo bem? Espero que sim. Então vamos comentar aqui sobre um assunto que foi proposto lá no Instagram: como aceitar as mudanças que fogem do nosso planejamento sem questionar Deus. É importante essa pergunta que foi feita, porque geralmente na nossa vida a gente faz planejamentos, às vezes a curto prazo, médio ou longo prazo, e a gente sempre faz planejamento na intenção de acontecer as melhores coisas na nossa vida. Você concorda comigo? Mas em alguma etapa da vida, algum momento da vida, as coisas desandam, as coisas tomam outro rumo, e às vezes a gente, como seres limitados, a gente não compreende o que acontece. Primeiramente, eu quero trazer para você que nós vivemos num país laico, um país que não tem uma religião oficial, um país que, na verdade, mesmo sendo laico, ele tem a maior quantidade de pessoas cristãs. E eu não quero adentrar nessa questão de religião, questão de dogmas, não. Eu quero falar sobre a questão de um Deus. Um Deus que ele vê o tempo, sabe de que forma? O tempo está aqui, passado e futuro. O presente está no meio. Ele traz tudo para cá. Ele vê passado, presente e futuro tudo ao mesmo tempo. Porque ele não tem limitação, ele criou o próprio tempo. O que eu quero dizer com isso? Nós que estamos no presente, bem no meio, a gente é limitado. Não sabe o que vai acontecer, sabe o que aconteceu, mas não sabe o que vai acontecer. Já o ser superior, supremo, ele sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida. E Deus, ele trabalha de duas formas, de uma forma diretiva e de uma forma permissiva. O que significa isso? A forma diretiva é aquela coisa que ele dirige, os fatos da história que ele dirige para acontecer conforme ele quer. E tem certas situações que ele trabalha de forma permissiva. Ele permite as coisas acontecerem conforme a vontade do ser humano. Quer um exemplo prático? Sabe quando o seu pai, sua mãe, você que está morando em casa ainda, ou que você já é adulto, já morou com seus pais, com sua mãe, às vezes alguns não teve a possibilidade de ter um pai e a mãe presente, mas enfim, quando você chega no seu pai, pai, eu posso fazer isso, eu posso ir a tal lugar? O seu pai fala, não filho, não é bom você ir lá não, lá vai acontecer isso, ou tem isso e isso. E às vezes, ou seja, aí ele está agindo de forma diretiva, não vai, está determinando, você não vai. De certa forma ele pega e fala, não filho, pode ir. Aí já é uma permissão, ele está permitindo que você vá a determinado lugar ou faça determinada coisa. Enfim, é essas duas formas que Deus permite para nós não sermos bitolados, sermos marionete, robozinhos e fazer tudo o que Ele quer. Tem certas situações, eu creio, no livre-arbítrio é, limitado, não um livre-arbítrio total. Acredito que Deus, em certas situações, ele pega, de tanto amar a gente, ele pega e dirige a nossa vida para acontecer as melhores coisas possíveis. Principalmente quem é do bem, quem quer algo próximo das coisas corretas, porque nós somos seres humanos, nós somos falíveis, pecadores, errantes, enfim, mas Deus tem misericórdia, né? E a graça dele alcançou a gente. E nessa situação, quero falar para você, você que está passando por alguma situação que fugiu do seu planejamento, entenda que Deus sabe tudo o que está acontecendo. Aí você questiona, mas eu orei, eu fiz minha reza, eu fiz minha prece, eu pedi para Deus, eu fiz tudo para acontecer isso, eu planejei, e de repente acontece isso. E tem certos acontecimentos históricos em nossa vida que são dolorosos, tristes, mágoas, traumas, perdas. E a gente começa a questionar porque não sabe os propósitos de Deus. Na minha vida já aconteceu isso. Perdas. Perdas de ente querido, perdas de tantas coisas, né? Mas muito mais eu ganhei do que perdi. Continuando o raciocínio, eu quero falar para você que como Deus vê todo o tempo, passado, presente e futuro, de uma forma única, ao mesmo tempo, tem coisas que ele vai controlar, ele vai dirigir, porque ele sabe lá na frente o que vai acontecer. Então ele pega as rédeas da sua vida e fala: agora sou eu, filho. Agora sou eu, filha. Lá na frente você vai entender. Agora você não está entendendo, agora você está me questionando. Mas lá na frente você vai entender, se vai agradecer por eu ter dirigido a sua vida, não ter permitido você ir por esse caminho. Então fica aí essa explicação para você entender que em alguns momentos da sua vida
vão ser difíceis, vão fugir dos planejamentos que você fez. Olha só uma outra experiência, na verdade, uma história bíblica. Quem já ouviu falar da história de Davi, de Saul e do profeta Samuel, sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul. Foi permitido por Deus. Deus não queria, mas o povo queria, e aí Deus permitiu ter o primeiro rei. Porque quem dirigia a vida de Israel era Deus. Mas o povo, vendo as nações vizinhas, preferiram que tivesse também um rei para poder estar dirigindo eles. Então Deus permitiu. Só que Saul foi reprovado. E aí foi levantado um novo rei, como vocês sabem da história, a maioria sabe, foi levantado o rei Davi. E foi ungido por Samuel. Tanto Saul foi ungido por Samuel para ser rei, como também Davi foi ungido por Samuel para ser rei. E o fim das coisas, Saul foi reprovado. Cometeu pecados, Davi também cometeu pecados. Só um detalhe, Saul, quando cometeu pecado, ele foi procurar Samuel. Samuel, Deus não está mais me ouvindo, eu tenho pedido coisas para ele não fala mais comigo, ele não aprova meus planejamentos. Aí Samuel, o profeta Samuel, foi orar para Deus para poder ver se resolver essa situação. E Deus falou, Samuel, eu tenho rejeitado Saul, porque eu conheço o coração dele. E Davi também pecou. Talvez os pecados de Davi, do rei Davi, foram muito maiores, mais problemáticos do que o do rei Saul. Porém, Deus, como conhece o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, Deus sabia que Davi ia ter um coração perdoador, ia perdoar, reconhecer que fez errado e ia pedir perdão para Deus. Então, Deus não rejeitou Davi. Então, fica aí a lição para você que quer questionar Deus de alguns planos que Deus não deixa acontecer na sua vida conforme o seu planejamento, é porque, primeiro, Ele te ama. Segundo, Ele sabe do seu futuro. E Ele não vai querer que aconteça coisas ruins para você. E mesmo se acontecer coisas ruins no seu entendimento, limitado, dentro do propósito de Deus, tudo está certo. É a melhor forma possível. Essa é a minha explicação que eu dei para você que solicitou aí sobre questões quando as coisas fogem do nosso planejamento e a gente não questionar Deus. Tá bom? Um abraço aí, até uma próxima. Se você que tiver aí um novo assunto, um novo tema para a gente debater, discutir, pode trazer. O que for possível que chegar à minha mente, ao meu coração, para poder estar trazendo para vocês, com certeza eu vou verbalizar para você. Um abraço, tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Que Deus continue abençoando você e abençoando a sua família.